pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Professor Pedro França. Vou resolver com vocês essa questãozinha que não tem o perfil do Enem, tá? Uma questão bem técnica, bem de matemática mesmo, mais a cara de vestibulares tradicionais e específicos mesmo, né, de matemática. E vamos resolver aqui que eu vou discutir algumas coisas com vocês. Fala assim, ó, se A é conjunto com 10 elementos, quantas são as funções f de A em A bijetoras? Bom, veja bem, eu acredito que talvez o problema dessa questão seja mais saber o que é uma função bijetora e como é que isso vai se relacionar com essa questão de quantidade de funções de A em A que atendem essa característica. Então, para a gente falar, antes de resolver a questão propriamente dita, eu vou falar um pouquinho sobre bijetoras, tá? O que é isso? Antes de mais nada, eu só quero deixar claro uma coisa. Eu vou usar aqui para representar as funções aquelas bolinhas. Vocês devem ter visto isso alguma vez na vida, quando a gente relaciona a função através de conjuntos. Vamos só fazer uma analogia, que é o seguinte. Quando você pega uma função tradicional aí do jeito que vocês estão acostumados a ver, você pega ela mais ou menos assim num plano cartesiano, não é isso? Então eu vou desenhar aqui uma reta, por exemplo, uma função qualquer aqui, ó. Não interessa qual que é essa função. Vocês têm que ter uma noção que é o seguinte, quando você pega uma função, um gráfico desse tipo, de x e y, aquele negócio tradicional, isso aqui nada mais é do que uma representação super simplificada de quando a gente usa aquelas bolinhas e aquelas flechinhas que ligam um conjunto no outro. Por exemplo, imagine esse ponto que eu estou marcando aqui no gráfico. Ele apresenta aqui uma coordenada x e uma coordenada y. Se você fosse representar isso usando aquelas bolinhas de diagrama, isso seria representado assim, ó. Você vai ter aqui o elemento x, você vai ter aqui o elemento y, e eles estariam relacionados através dessa flechinha. Então, quando você pega um gráfico, uma representação desse tipo aqui, ó, com x e y, ele é uma simplificação de um diagrama desse tipo, tá? Porque, obviamente, você não vai pegar um gráfico desse e ficar fazendo assim, vou pegar esse número aqui, que era o x, e vou fazer uma flechinha dele aqui para o y. Óbvio que você não vai ficar fazendo isso. Você representa essa mesma situação através desse único ponto aqui, ó. Ele equivale a essa flechinha de ligar x e y, certo? Então, eu vou usar para explicar essa questão essas bolinhas aqui, ó. Porque eu acho que fica mais, visualmente fica mais interessante para vocês entenderem. A gente podia fazer analogia para x e y também, mas eu vou optar pelas tradicionais bolinhas ali, certo? Então vamos apagar isso daqui e vamos discutir então o que seria uma função bijetora. Mas antes de eu falar de função bijetora, eu vou precisar falar com vocês o que seria uma função injetora. Então, eu vou representar para vocês aqui o que é uma função injetora e o que não é uma função injetora. Eu gosto de apresentar a função injetora de uma maneira bem informal, como sendo isso daqui, ó, imagem exclusiva. Imagem exclusiva. O que é isso? Vamos supor que nós temos aqui um conjunto x e um conjunto y aqui, que eles vão se relacionar. A função vai ser com esses dois conjuntos. Vamos supor que aqui no conjunto x eu tenha 2 elementos e no y eu tenho 3. Quando a gente tem uma função que é classificada como injetora, cada relaçãozinha dessa aqui, ó, o meu y, esse cara que vai estar recebendo as flechinhas, eles vão receber, cada elemento aqui, ele vai receber, se ele receber uma flechinha, ele vai receber uma flechinha só. Se ele receber uma flechinha, ele vai receber uma flechinha só. Ou seja, esse pessoal aqui, ele vai ser relacionado no máximo uma vez. Por exemplo, isso daqui, ó, eu posso relacionar esse elemento com esse, posso relacionar esse elemento com esse. Você está vendo que a imagem é quem foi relacionado aqui desse conjunto y. Está vendo que ela está exclusiva? Essa imagem aqui, ó, ela está sendo só desse cara. Essa imagem aqui, ela está sendo só desse cara. É exclusivo. Ah, Pedro, mas ficou um cara aqui à toa. Não tem problema, tá? Se você for pegar a definição mais técnica disso, você vai ver que não tem problema isso. O problema é se alguém for relacionado ali mais de uma vez, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora o que não é uma função injetora. Vamos fazer o mesmo esquema aqui. Vamos colocar aqui dois elementos aqui no conjunto x. 3 elementos aqui para o y. É quando não acontece, então, essa condição de imagem exclusiva. Então, por exemplo, vou relacionar esse cara com esse. Esse elemento aqui do y é a imagem desse cara. Esse daqui eu vou lá e relaciono com ele também. Esse sujeito aqui, que ele é a imagem de um elemento lá, ele está sendo exclusivo? Ou seja, ele é a imagem de um elemento só? Não. Ele está sendo a imagem desses dois caras. Então, isso daqui não é uma função injetora. Isso daqui, quando acontece essa questão da imagem exclusiva, ou seja, relacionada uma vez só, ele vai ser uma função injetora. Certo? Beleza. Então, vamos para a segunda classificação de função, que é o caso dela ser sobrejetora. A função sobrejetora, eu gosto de defini-la da seguinte maneira. Todo mundo do y é relacionado. Todo mundo do y é relacionado. Se isso aqui acontecesse, seria uma sobrejetora. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui de cima, ele não é uma função sobrejetora, porque ficou um cara aqui do y sobrando. Tá vendo?
Aqui também não é uma sobrejetora, porque aqui ficaram dois elementos do y sobrando. Vamos ver o que é uma sobrejetora? Uma sobrejetora é uma coisa assim, ó. Vou colocar aqui 3 elementos e aqui 2. Vou relacionar esse do x com esse cara, esse do y com o outro, desculpa, esse do x com o outro e esse outro do x com esse cara. Todo mundo que estava ali no y recebeu flechinha? Recebeu. Todo mundo foi relacionado? Todo mundo foi relacionado. Então isso daqui é uma função sobrejetora. O que não é? A gente já mostrou ali, mas vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Com x e com y. E que não vai ser. Se eu pegar esse cara e relacionar aqui, esse outro cara e relacionar aqui, esse outro cara e relacionar lá também. Você vê que todo mundo aqui, ó, veio por esse primeiro elemento. Então isso daqui não é uma função sobrejetora. Por quê? Porque você vê que ficou sobrando um sujeito aqui embaixo, que não recebeu flechinha nenhuma. Essa primeira aqui que a gente fez, essa aqui de cima, essa verde aqui, essa sobrejetora, ela é injetora? Não. Aqui você não observa imagem exclusiva. A de baixo, ela é injetora? Também não. Você não observa uma imagem exclusiva aqui. O cara que foi relacionado, ele recebeu 3 flechinhas. Certo? Então, sabendo esses dois conceitos, a gente chega finalmente no conceito de bijetora. A função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, todos os elementos de y são relacionados e, mais do que isso, eles são imagem exclusiva. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós vamos ter o x, aqui o y. Uma bijetora vai ser uma coisa assim, ó. Olha lá. Todo mundo do y foi relacionado? Foi. Todo mundo do y foi relacionado uma vez só? Foi. Pronto. Isso daqui é uma função bijetora. A hora que você observa uma função bijetora desse tipo, fica claro porque que é condição para uma função admitir inversa, ela ser bijetora. Por que uma função, para admitir a inversa, ela tem que ser bijetora? Porque, veja bem, na função bijetora, esse último caso aqui, eu consigo fazer uma função que liga y em x. É só fazer o caminho de volta, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Você consegue. Agora, olha esses exemplos aqui de cima. Você consegue fazer o caminho de volta em todos os casos aqui? Olha só esse primeiro aqui de cima. Se eu for fazer o caminho de volta, seguindo o mesmo sentido da flecha, eu relaciono esse cara com esse, e esse cara aqui eu vou relacionar com quem? Não tem caminho de volta para ele. E numa função, é condição para uma função existir que saia a flechinha de todo mundo. Não é obrigado que todo mundo receba a flechinha, mas sair tem que sair de todo mundo. Então aqui ó, não vai estar saindo flechinha de ninguém se eu for fazer a inversa, então não seria uma função. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui esse cara, aliás, aqui eu teria dois problemas. Além de ter elemento que não tem ninguém para relacionar lá no outro lado, se eu for fazer a inversa dele, esse cara aqui ele vai sair com duas flechinhas, ó, para cá e para cá. Isso também fere o conceito de função. A função, cada elemento do seu domínio, ele pode ser relacionado de uma vez só. Você não pode sair duas flechinhas do mesmo elemento. E a mesma coisa acontece nesses dois exemplos aqui do lado. Então a bijetora, que é o que vai interessar pra gente nesse problema propriamente dito, é esse caso aqui. Ó. Você vê que a função é bonitinha. Sai elemento aqui certinho, chega lá, todo mundo do y é relacionado uma vez só, pronto. Tá ali um exemplo de bijeção. Não fica ninguém sobrando, não fica ninguém repetido. A bijeção ela é bonitinha, a função ó, ela fica uma função lisa. Tá? Vamos fazer aqui só mais um exemplo dessa bijeção, que aqui já ficou tumultuado, né, porque eu acabei falando de inversa. Então nossa bijeção ela seria isso daqui, por exemplo. X e y, esse cara ele vai relacionar com esse aqui relaciona com o de cima, por exemplo. Todo mundo do y foi relacionado uma vez só, ligação direta. Tá? Pode, se você conseguir fazer essa analogia, a ligação direta, elemento a elemento, lá na nossa bijeção. Certo? Então, beleza. Sabendo agora o que é uma função bijetora, a gente vai tentar resolver o exercício. Ele está falando ali, eu vou desmanchar isso aqui. Olha o que ele diz. Se A é conjunto com 10 elementos, você sabe qual que é o conjunto A? Você não sabe qual que é o conjunto A. Então, eu vou inventar da minha cabeça um conjunto A que tenha 10 elementos. Gente, esses 10 elementos, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer maçãzinha, pode fazer florzinha, pode fazer rinoceronte, pode fazer o que você quiser. Eu vou colocar números. Porque eu acho que, talvez, como vocês já estão... Isso aqui é uma questão de matemática, vamos dizer assim, ficaria mais fácil para vocês associarem. Mas eu não vou colocar 1, 2, 3, 4, não. Eu vou começar no 11. Então, eu vou supor que o meu conjunto A é esse conjunto aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20. Certo? Esse aí é o meu conjunto A. Se você quiser fazer até ilustração aí, você podia fazer, não tem problema nenhum. Ele tem 10 elementos, esse conjunto. Então, eu vou relacionar esse conjunto com ele mesmo. Então, vou fazer o mesmo esquema aqui daqueles balõezinhos que eu tinha feito. Vamos ver se vai caber aqui. Ó. Vamos colocar aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vou fazer ele desse lado aqui também. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nosso trabalho vai ser relacionar o conjunto A com ele mesmo. Então, nós vamos fazer uma função que vai ligar esse conjunto A nesse cara aqui que é ele mesmo. Certo? Então, eu quero saber quantas funções bijetoras, ou seja, daquela característica de ser bonitinha, seta retinha, uma seta ligando no outro e tal, que a gente consegue fazer com esse cara. Pensa o seguinte, análise combinatória, você tem que segmentar o negócio, gente. Você tem que segmentar a parada. Então, eu vou segmentar. Não vou pensar na função, não. Vamos com calma. Eu vou relacionar esse primeiro conjunto no segundo. Então, vamos pensar no primeiro nesse 11 aqui, ó. Quantas opções daquelas setinhas que eu tenho para relacionar esse cara? Eu posso relacionar esse 11 com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19 ou com 20. Então, ao todo, eu tenho 10 opções para ele. Então, pelo princípio fundamental da contagem, que a gente vai usar aqui, eu vou colocar 10 opções para esse cara. Depois que você conta quantas opções que você tem para o 11, você pode inventar para quem que você quer ligar ele. Eu vou supor aqui que eu vou ligar esse 11 no 13. Você pode, depois que você conta as possibilidades, você pode fazer uma ligação ali, tá? Eu não estou dizendo que obrigatoriamente eu vou ligar o 11 no 13, não. Certo? Eu estou fazendo ali, depois que eu conto, eu posso fazer uma ligação ali para eu começar a entender o processo. Certo? Agora vamos para o próximo. Vamos pensar no 12. Quantas opções que eu tenho de setinhas para fazer para ligar o 12 lá do outro lado? Eu posso ligar o 12 no 13? Se eu ligar o 12 no 13, o meu 13 aqui, ó, ele não vai ser uma imagem exclusiva mais. Se ele não tem uma imagem exclusiva, ele não é uma bijetora. Então, o meu 12, quantas opções que eu vou ter para ele? Eu vou poder ligar ele no 11, no 12, no 14, no 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu vou ter 9 opções para ligar o 12. Certo? E para eu ligar o 13? Aliás, vamos fazer também, ó. Depois que eu já contei as opções do 12, eu vou inventar. Vou supor que eu estou ligando o 12 no 11. Tá? Então, o 11 e o 13 já foram relacionados. Agora vamos para o 13. Quantas opções que eu tenho lá do outro lado para eu ligar esse 13? Eu posso ligar ele no 11? Não posso. Posso ligar ele no 13? Também não. Eu posso ligá-lo no 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, ao todo, eu vou ter 8 opções para ligar esse cara. Já contei quantas opções que ele tem? Então, vamos supor que eu estou ligando ele no 16. Você já deve estar imaginando aí o que vai rolar, né? Para o 14, quantas opções que eu vou ter para ele? Não pode ser o 11, nem o 13, nem o 16. Então, sobraram 7 opções para ele. Então, vamos supor que eu vou ligá-lo no 15. Eu vou fazer todos aqui só para vocês verem como é que a bijeção vai ficar bonitinha. O 15 aqui, quantas opções que eu vou ter para ele? 6 opções. Então eu vou ligar o 15 no 20, por exemplo. Essas ligações eu estou inventando, tá, gente? Depois que você conta quantas opções, você pode te fixar o que você quiser. Mas você tem que contar primeiro, tá? Você tem que contar primeiro. O próximo ali, para o 16. Quantas opções de número que eu posso ligar? Eu posso no 12, 14, 17, 18, 19. Tem 5 opções. Então o 16 vem para cá. Por exemplo, para o 19. De novo, estou inventando esses números, essas ligações. O 17. Ele pode ser relacionado com 4 números, né? 12, 14, 17 ou 18. Vamos relacioná-lo com 18. 18. Quantas opções que eu tenho para ele? Tenho 3 opções só. Vamos supor que eu estou ligando ele no 17. O 19. Sobraram só 2 opções, né? Ou é o 12 ou o 14. Vamos ligar lá no 12. E, por fim, e não menos importante, o 20 sobrou uma opção só para ele. Ele vai poder ser ligado só no 14. Uma opção apenas. O que é isso que apareceu aqui? Isso que apareceu aqui, 10 vezes 9 vezes 8 até 1, é o famigerado 10 fatorial, que seria a resposta desse problema. Olha como é que a nossa bijeção aqui ficou bonitinha. Tá vendo? Aquele mesmo diagrama que a gente fez, ó. Bacaninha. Cada um aqui desse conjunto A aqui, ó, recebeu só uma flechinha. Todo mundo aqui foi relacionado. Bijeção tá aí, ó. Existem 10 fatorial formas de eu fazer essas ligações. Aqui no desenho vocês estão vendo um exemplo delas.
Então, depois que você conta as possibilidades para uma casa, você pode fixar quem você quiser. Igual mesmo. Na hora que eu contei aqui pro 11 que eu tinha 10 opções para ele, eu inventei. Eu quero que eu ligue o 11 no 13. E aí você percebe que se o 13 já foi utilizado, ele não pode ser utilizado de novo. Aí você percebe que você vai ter 9 opções pro próximo. Porque o 13 já foi. O 13 já era. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado aí pela atenção. Boa sorte para vocês. E qualquer dúvida, manda nos comentários aí. Um abraço e até mais.